Olha, o alerta, ele surgiu quando eu vi o Cleitinho, que é um inepto. É um inepto. É um sujeito que o próprio Alan dos Santos disse que é um analfabeto, e por ser analfabeto não tinha que se aventurar em ser um senador. O alerta surgiu quando eu vi o Cleitinho fazendo uma defesa desse vídeo do Ciro, olha só. Ciro Gomes já foi ministro, né, 2 vezes, governador. Não estou aqui fazendo juízo de valores, que fique claro isso, tá, gente? Não estou aqui condenando, mas eu acredito que a gente poderia convocar aqui o ministro Haddad e também a Simone, para a gente poder esclarecer, que essa fala aqui, eu estou falando para vocês, é do Ciro Gomes. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou julgando e nem condenando. Mas eu vou fazer aqui um simples exemplo. Por exemplo, o governo deve para o povo, o governo tem que pagar. Você tem que receber do governo. Aí, você tem para receber 1 milhão do governo. Presta atenção no que eu vou falar, bem simples. Aí o governo pega e não tem como pagar agora. Inclusive, isso é pela justiça, né? Você tem que entrar até na fila. Aí o que acontece? Aí o governo resolve pagar. Aí chama os bancos e fala para o banco, eu vou pagar. O banco vai lá e te compra, vai lá e te paga. Só que a gente paga 1 milhão não, a gente paga 500 mil. Você vê o Cleitinho, né? Agora eu se revoltei-se-me. Agora eu me se revoltei-se-me. Porque o Sor Ciro tá falando isso. Que é o melhor do mundo tá falando. A hora que eu vi o Cleitinho, eu falei, opa. E eu já tinha visto um vídeo curto que o Ciro tinha gravado, falando um monte de besteira, em cima de uma questão que não tem nenhum sentido. Esse vídeo é um vídeo longo, tá? Eu vou trazer para você os principais pontos desse vídeo, para você entender como é que o Ciro foi um canalha. Ele foi desonesto. Do ponto de vista da opinião dele, ele tem o direito de ter a opinião que ele quiser. Agora, afirmar da forma que ele afirmou algo, sem trazer nenhum elemento, nenhuma evidência, isso é coisa de gente desonesta. Eu vou trazer isso para você e a gente vai explicar isso. Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Peço para você dar o like no vídeo, por favor, dê o like e se inscreva no canal. Dá essa moralzinha aqui pra gente, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias a gente tem esse trabalho aqui para você, né? Gravando vídeos aqui informativos, educativos. Nós somos um canal que tem como meta principal o combate ao discurso de ódio e o combate à desinformação. E o que está sendo colocado aí pelas redes sociais, eu mostrei o Cleitinho, o pior senador da República, mas isso daí foi colocado pelo próprio Bananinha, Eduardo Bolsonaro. A extrema-direita, como um todo, colocou esse vídeo do Ciro para dizer que, uma denúncia grave e tudo mais. E agora eu quero trazer o original, o vídeo original para você acompanhar, para você entender o que está acontecendo e uma conclusão sobre ele. Vamos lá. Eu fui prefeito da 4ª maior cidade do Brasil, governei o 8º estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil e sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Aqui é bom deixar claro, tá? Ele tá fazendo esses vídeos para divulgar a newsletter dele, que ele vende por R$20 por mês. E aí ele coloca isso como um grande escândalo, escândalo dos precatórios. Mas vamos ver ele falar a respeito disso. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E de repente o governo Lula diz assim, eu vou pagar de uma vez só, de uma tacada só, 93 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro, via uma emenda à Constituição, com o silêncio absolutamente estranho, para ficar numa palavra respeitosa, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, caloteou. Bom, vamos colocar uma coisa aqui. O Supremo Tribunal, quem quer que seja, tá? Não precisa ser qualquer autoridade que seja, ninguém vai reclamar ou vai colocar como ilegal um governo que está pagando contas. O governo deve e está pagando o que deve. Então é impossível alguém dizer que está errado isso. Porque é uma dívida.
E o governo está pagando essa dívida. E essa questão do pagamento dessa dívida não tem ligação direta com o que ele falou sobre o dinheiro faltar para isso ou aquilo. Se a gente está falando, por exemplo, como ele disse lá, para as universidades, isso é uma questão de uma pasta específica que é a pasta da educação. Ele sabe disso, mas aí ele coloca isso num bololô todo aí, que é para enganar mesmo as pessoas, para as pessoas pensarem algo que faz com que o governo tire dinheiro de um lugar para colocar no outro, tira daqui para colocar ali. Essa questão desse dinheiro, desses precatórios, ela diz respeito a uma pasta específica, que é da Fazenda, que é o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, que trata a respeito desse assunto específico. Porque essa dívida, ela é uma bola de neve que vai crescendo a cada ano, a cada mês, a cada dia. Então a gente tem ali uma situação que precisa ser resolvida. E ele está dizendo que as autoridades deveriam se manifestar porque o Ministério está fazendo um trabalho de pagar dívidas do governo. O que é um precatório, para a gente ficar todo mundo bem entendido, assim como o meu velho cacuete de professor? Precatório é o seguinte: você, cidadão, tem um direito, por exemplo, à previdência social, à correção de aposentadoria, ou você, empresário, fez uma obra, o governo não lhe pagou, você vai para a justiça. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos na nossa justiça, que anda a passo de carga do manco, para ganhar a ação. Ganhou a ação, está lá o direito de 50 mil reais. Então você tem o direito, porque o judiciário, com sentença transitada em julgado, sem mais nenhum recurso, obriga, porque é seu direito, o governo a lhe pagar, vamos lá, 50 mil reais. Até aqui está tudo certo. Esse é o precatório. É importante que as pessoas entendam o que é precatório. Você ganhou, em resumo, você ganhou um processo do governo e o governo tem que te pagar. Isso é precatório. Esse dinheiro que o governo tem que te pagar é o precatório. Você vai receber isso no primeiro ano com uma ordem que a justiça dá. Essa ordem que a justiça dá se chama precatórios. Então, o que é um precatório? É uma ordem final da justiça, sem recurso, mandando o governo, nesse caso o governo federal, pagar a uma pessoa, um empresário ou um trabalhador da Previdência, um direito que lhe foi negado e que a justiça reconheceu. Entendeu bem? Então você tem, 7 anos depois, direito de receber 50 mil reais do governo. Pois bem, o Bolsonaro mandou emenda à Constituição, nós protestamos, esculhambamos, eu protestei inclusive contra deputados do meu partido, porque esse calote cria uma espécie de recurso novo que simplesmente a decisão da justiça passa a não valer nada. Então o Bolsonaro fez isso, eu protestei, etc, etc. De repente, o Lula resolve pagar tudo de uma vez só, numa hora que falta dinheiro para tudo, aumenta imposto para cá, faz o diabo, porque o país está com um buraco nas contas gigantesco e o maior da história. Veja bem, esse vídeo é cansativo e repetitivo. Eu vou tentar fazer alguns cortes, porque ele repete o tempo todo. Você vê que ele faz um vídeo até interessante, né? Tem câmeras, multicâmeras, tem foco, tem edição, tem uma série de coisas. Então ele utiliza alguns recursos para fazer esse vídeo. Mas o vídeo em si ele é sofrível, porque ele é repetitivo e chato. Mas é importante, mais uma vez, deixar claro aqui, a questão principal é que o Bolsonaro deveria ter pago essa dívida, e o Bolsonaro não pagou. E aqui, nesse ponto, o Ciro está falando algo que também é correto. Bolsonaro deveria pagar, não pagou, o próprio partido dele teve pessoas que votaram para que o Bolsonaro desse esse calote. Então isso também é importante colocar. O que acontece? No dia seguinte que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Olha só, o maior escândalo da história brasileira que ele descobriu, olha só. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá, terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Agora, olha só. Ele achou estranho que o governo tenha pago uma dívida que era um calote do governo Bolsonaro. Isso daí ele passa batido nisso. O pessoal da extrema-direita que está reproduzindo esse vídeo não fala, não coloca esse trecho,
né? Em que ele fala que os precatórios é uma dívida deixada pelo Bolsonaro, não falam isso. E aí agora ele vai falar sobre o tal escândalo e ele associa o pagamento dessa dívida, 93 bilhões de reais, a 2 casos de corrupção que não tem absolutamente nenhuma ligação, é zero, não tem nenhuma ligação com o pagamento de dívida. Esses escândalos que ele fala, mensalão, petrolão, são coisas específicas que de fato aconteceram. Eu não sou negacionista não, tá? Eu sei que teve corrupção no país e é importante a gente entender que essa corrupção aconteceu. Os próprios empresários lá assumiram isso e tá tudo certo com relação a isso, também não tem discussão. Agora, o errado está em associar esses casos de corrupção ao pagamento da dívida. E aí ele fala que é o maior escândalo. Olha só como que ele explica isso. Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também. Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. Mas eu quero ver ele explicar como que nós estamos sendo roubados. Porque até então, o que ele deixou claro é que o Bolsonaro não tinha pago uma dívida e o governo resolveu pagar essa dívida. Então, agora ele vai ter que explicar, já tá com 4 minutos de vídeo dele e ele não explicou até agora como que nós estamos sendo roubados no pagamento dessa dívida. Olha como ele explica isso. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. Isso é uma cara de pau. Isso é vagabundagem. Porque é óbvio, existem uma parte de precatórios que estão no poder dos bancos. Ele está dizendo que 93 bilhões, ou seja, todo o montante, tudo o que está relacionado aos precatórios estão na mão dos bancos. E isto é mentira. Mentiroso canalha. E esse é o que é o grande problema. As pessoas que veem esse cara falar vão acreditar nisso. Que o banco detém todos os precatórios do Brasil. É um absurdo. Ele mesmo fala lá no começo que os precatórios eram de trabalhador, de gente que tinha processo trabalhista, de previdenciário, de empresas, de uma série de empresas. Então é óbvio, é evidente que isso é muito pulverizado, são muitos, são milhares, pelo menos centenas, para dizer muito pouco, tá? Esses dados de precatórios, eles não são tão esclarecidos, não são tão abertos, porque realmente é uma quantidade gigantesca. Você tem um valor, mas você não tem condições de colocar nome a nome e existe também aquela situação em que a pessoa tem o sigilo do processo, o sigilo processual. E as pessoas muitas vezes não querem abrir isso, apesar de a maioria desses processos estarem abertos. Mas é um absurdo, uma desonestidade descomunal dizer que tudo está na mão dos bancos. Isso é mentira. É mentiroso. É assim mesmo. Se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Mentira. Mentira. Pode ser que uma parte desse dinheiro, daqui a pouco a gente pode desenvolver isso, mas uma parte pode ser. Agora, total, 93 bilhões, mentira! Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, eu repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora ele já falou metade. Entendeu? Ele novamente cita os casos de corrupção para tentar associar e agora ele falou pelo menos metade. Agora já não é mais os 93 bilhões. Ele colocou lá, ele escreveu 93 bilhões.
Agora ele já disse que é metade dos 93 bilhões. Você entendeu? Você entendeu como é que é impreciso? Você entendeu por que é uma forma canalha, mentirosa de falar? Agora ele já fala que é metade. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Ele vai explicar concretamente pela terceira vez nesse vídeo. O vídeo ele tá enrolando, mentiu, inventou, e agora ele vai explicar concretamente, novamente, tá dizendo novamente. E aí ele vai repetir, porque esse vídeo é isso. Ele enrolou 12 minutos mentindo e repetindo coisas sem trazer nenhum elemento. Mas vamos prosseguir. Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na Justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a Justiça finalmente lhe dá ganho de causa. Com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja... Ele já falou isso, né? Tá repetindo. Mas é isso. Nesse ponto, ele tá certo, como eu disse lá no começo. É isso. Mas vamos lá. Uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, nesse ponto, mais uma vez ele repete, e é exatamente isso. O Bolsonaro deu o calote. Ele tá certo, né? Já disse isso antes. E o STF realmente não cabe diretamente. O STF ele precisa ser, na verdade, o STF não pode agir por conta própria. Então, ele precisa ser chamado para ação. E quem pode fazer isso, logicamente, são os políticos. No caso ali do Congresso, que são aqueles que fazem um trabalho que é obrigação deles, que é de fiscalização. Só que eles estavam sendo comprados pelo Bolsonaro. E um dos acordos do Bolsonaro para comprar esses políticos foi para dizer, olha, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro que vocês querem, eu vou ter que dar o calote nos precatórios. E para o Bolsonaro era um negócio fazer isso, porque ele precisava de fazer de tudo, arrumar dinheiro de todos os lugares para comprar as pessoas. Desse dinheiro saiu o dinheiro que ele comprou, tentou comprar motoristas de caminhão, né, para dar dinheiro para esses caras, motoristas de táxi, para inflar o valor do auxílio emergencial, para dar gás, para fazer esse pacote de benesses que ele fez para fins eleitoreiros. Então, essa história dos precatórios começa na tentativa do Bolsonaro de ganhar a eleição. Isso aqui também foi cortado dos vídeos em que a extrema-direita editou para tentar dizer que é uma denúncia contra o Lula, contra o governo Lula por corrupção. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Tá, mais uma vez nós não vamos ver na imprensa o que ele descobriu. Mas ele precisa falar, já está na metade do vídeo, até agora ele não falou o que ele descobriu. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. Vamos ver se agora ele explica, né? Porque ele já falou isso. Ele falou que saiu do governo para ir para os bancos. Depois ele falou que não é o total, que é metade. Agora vamos ver se ele vai diminuir mais isso ou se ele vai tentar de alguma forma ser honesto para dizer o que ele descobriu. Nós queremos saber. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro. Portanto, o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final,
as pessoas tinham direito de receber. Então, veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então, você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então, o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, e imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Bom, aqui é importante deixar claro, tá? 2 pontos. O primeiro, isso não é ilegal. Isso não é ilegal. Não existe uma ilegalidade nisso. Porque, na verdade, o banco oferece a você uma oportunidade de adiantamento. Você está adiantando. É um adiantamento. Então, não é uma ilegalidade. Não tem nada de ilegal nisso. Então, e você que tem um precatório, você também pode falar não. Você pode falar, não, eu não quero adiantamento, eu não quero adiantar isso, eu não quero adiantamento do precatório, eu não quero. E aí, você não tendo adiantamento, você não recebe o adiantamento e tá tudo certo. Agora, se você quer o adiantamento, você tem essa oportunidade que o banco está dando para você. O banco também tem o risco, porque como a gente mesmo viu, ele mesmo explicou, os bancos que compraram precatório há tempos atrás, como ele colocou o exemplo de 7 anos. O banco que comprou um precatório de 7 anos atrás, ele levou um calote do Bolsonaro. O banco que comprou esse precatório na esperança de que o Bolsonaro ia pagar, levou um calote. E esse risco, o risco ficou para o banco que comprou o precatório. Quem tinha o precatório e vendeu para o banco já recebeu. Então, é um jogo aí. Tá? O banco assume o risco e fala, olha, eu vou assumir o risco. Então, para eu assumir o risco e fazer esse adiantamento para você, tem um preço, tem um custo isso. E o meu preço é esse. Você aceita pagar? Aceito. Então tá aqui o teu dinheiro e o banco ficou com o risco. Você aceita? Não, não aceito. Quero esperar e quero assumir o risco. Então, quem esperou e assumiu o risco levou o calote do Bolsonaro. Até aqui, gente, não tem absolutamente nada de errado, de ilegal, de criminoso. O que ele está falando é que existe uma parte de precatórios que foram comprados por bancos e são inúmeras instituições financeiras, não são poucas não, são inúmeras. As instituições financeiras que viram a possibilidade de fazer um negócio em cima disso e tiveram ali um dinheiro para poder destinar para isso, para compra de precatórios, elas fizeram isso, porque era uma forma, era um modelo de negócio. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Claro, porque esse é o valor do papel. O errado seria se ele recebesse mais do que o valor do papel. Mas ele comprou um papel e esse é o valor do papel. Se é 20 mil, o valor do papel é 20 mil. O banco assumiu o custo, o banco assumiu o risco, a instituição financeira falou, olha, eu vou adiantar para você na esperança e na crença de que vai receber o valor, que é o valor negociado, que é exatamente o valor do papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, aí é um batedor de carteira, não tem nem como o Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, ó, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja,
Se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Isso aqui é outra coisa assim que é muito canalha, cara. Sabe? É muito, muito canalha. Isso aqui é desonesto. Olha, Ciro, eu vou dizer uma coisa para você. Você está rastejando na lama. Você quer, de todas as formas, ter alguma relevância, porque você se afundou politicamente pela sua ignorância, pela sua irrelevância e, acima de tudo, pela sua vaidade. Porque se você quisesse ser senador, você estava eleito. Se você quisesse ser governador de Ceará, você estava eleito. Se você quisesse ser deputado federal, estadual, vereador, prefeito, qualquer cargo que você fosse se candidatar, você estaria eleito. Agora, a presidente da República, você nunca vai ser. Você nunca será presidente da República. E aí, você quer ser exatamente aquilo que você não pode. Se amanhã você falar assim, não, agora eu quero ser senador, é senador. Presidente da República, não. Você não vai ser. Porque você é um cara violento, você é um cara estúpido, você é um cara que não inspira confiança para as pessoas. Agora, para você ser um governador, é um perfil. Porque aí você vai ser obrigado a trabalhar para o teu estado, você vai estar inserido num contexto maior. E aí você também tem uma representatividade, já foi, né? Já teve à frente desse papel. E aí as pessoas, bom, quando ele foi, teve um resultado e tal. Agora, presidente da República, chefe de Estado, você nunca será. E aí fica essa situação, sabe? De querer chamar a atenção em cima de mentiras. Tudo que falou aqui é uma mentira. Ele diz assim, se o governo quisesse, ele poderia chamar os credores para poder pagar metade. Primeiro que esse cálculo que você está fazendo não é real. Os precatórios não têm um valor fixo. A instituição financeira vai pagar a metade. Não tem valor fixo para isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu considero mais importante, é que não há possibilidade de fazer a negociação. Porque você mesmo, você colocou que foi transitado e julgado. Então não tem essa de você novamente fazer uma negociação, porque todo o processo jurídico já teve começo, meio e fim. Você diz que é professor, você é professor de direito. Será que você não consegue ser honesto ao ponto de dizer, olha, depois de transitado em julgado, cumpra-se. Ponto final. Então o governo não podia, era impossível fazer isso, porque já foi transitado e julgado. A obrigação do governo é pagar e só. Não pode chegar e falar assim, eu vou reabrir esse processo que já é transitado e julgado, ou seja, já é finalizado, já acabou. Eu vou reabrir o processo. Não existe um meio legal para isso. Porque mesmo que o governo quisesse arrumar uma coisa aqui e ali, isso poderia ser facilmente cancelado e tratado, inclusive a nível de STF, como ilegal. Então, como? Sabe, a conta já está errada em dizer que 93 bilhões foram para os bancos. Já está errado. Mesmo que seja metade, você não sabe qual é o valor. Então, assim, você não sabe qual é o valor que foi para o banco, você não sabe qual que é o valor que foi negociado para quem vendeu os precatórios. Então, até agora você não está colocando informação nenhuma, não tem nada, é zero. Você não sabe de nada o que aconteceu. Você só sabe qual é o valor pago para os precatórios, o valor total. Mas você não tem você não passou nenhuma informação. A gente vai continuar, o vídeo vai ficar longo, mas a gente vai continuar aqui para tentar entender. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Não pagou. E você mesmo falou que era metade desse valor, agora há pouco. Você falou, olha, pelo menos metade desse valor, porque você sabe que não foi o valor de 93 milhões. O governo não pagou 93 bilhões para os bancos. Você sabe disso.
E aí, no meio você fala que foi metade disso, e agora você volta a dizer que o governo pagou para os bancos. Mentira! Mentiroso! Cara de pau! Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos. Ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Não fez... Que falcatrua, cara? Você está repetindo pela quarta vez isso. Não é que ele fez falcatrua, é assim que se dá o pagamento. Esse é um processo jurídico. Então é óbvio, é evidente que o governo ia pagar para o judiciário, porque é o judiciário que é o responsável para o processo. O processo é um processo jurídico. Precatório é o resultado de um processo jurídico. O resultado final é o precatório. Então é óbvio que ele vai pagar para o judiciário, porque é para o judiciário que tem que pagar mesmo. Então, aonde que tem falcatrua nisso, cara? Se é a obrigação do governo pagar e é a obrigação do governo pagar para o judiciário. Onde que tá? Qual é a falcatrua? Passou o dinheiro para o judiciário depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha. Tá entendendo? Eu tô entendendo que você tá mentindo, porque não tem esse valor fixo de que as instituições financeiras vão pagar a metade. Às vezes pode pagar 70%, às vezes pode pagar até menos. Isso depende muito da instituição financeira e de quem está disposto a ter o adiantamento. Agora, uma parte desses precatórios foram negociados de forma legal por instituições financeiras. A instituição financeira não colocou um revólver na cabeça de uma pessoa e falou assim, compra de mim, vende, eu quero que você vende isso aqui para mim e tudo mais. Não, é só quem quis o adiantamento. E isso está dentro da lei, não existe nenhuma ilegalidade nisso. E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Isso, gente. Veja bem, eu não sou petista, eu não sou lulista, esse canal aqui não é do PT, do Lula, não é de ninguém. Esse canal aqui é um canal de combate à desinformação. Como é que ele diz que nós brasileiros perdemos 93 bilhões? Nós não perdemos 93 bilhões. Esses 93 bilhões, eles fazem parte de uma dívida do governo assumida já, como ele mesmo diz, em governos anteriores, como do próprio Bolsonaro, e é um dinheiro que tem que ser pago, seja por quem quer que seja que esteja no poder, porque essa é uma dívida do governo. É uma dívida do governo. Então não é que ninguém perdeu isso. E aí ele fala que a população, o povo, foi lesado. Como assim lesado? O povo foi prejudicado por quê? Porque o cara quis um adiantamento da dívida. Para ele, naquele momento, precisava com urgência do dinheiro, foi uma solução que ele encontrou. Olha, eu preciso do dinheiro agora, quero o adiantamento agora. E ele foi levado a uma situação em que ele falou, olha, se você quiser o adiantamento, o preço é esse. Ele podia optar ou não. Como é que foi lesado? Como é que o Brasil perdeu 93 bilhões, sendo que essa dívida já existia? Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender, porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Ele vai falar pela sexta vez, mas é importante colocar aqui. Por que ele está dizendo sobre o Ministério Público? Porque ele tem uma ideia na cabeça dele de que pode haver a possibilidade de ter acontecido alguma coisa. E aí ele joga isso na mão do Ministério Público, porque ele até agora, nesse vídeo, ele não vai fazer isso, tá? Spoiler, ele não vai fazer isso, ele não vai trazer nenhum elemento. Ele só vai entender na cabeça dele que o governo pagou uma dívida e ele tá achando errado o governo pagar essa dívida. E aí ele quer colocar pelo em ovo. E aí ele quer colocar chifre na cabeça de cavalo. E inventar uma coisa que ele não sabe nada, que ele não tem elemento nenhum, que ele não tem informação nenhuma. E aí ele fala, agora ele vai falar assim, Ministério Público, traz essa informação para mim que eu não tenho. Como resolve isso?
Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. Agora tem uma outra coisa aqui, importante, tá? As instituições financeiras estão comprando precatório, há muito tempo. Isso daí, gente, olha, vocês não têm ideia. Isso daí, ele está querendo dar a entender que os bancos foram comprar precatórios no dia anterior ao anúncio. O governo vai anunciar que vai pagar precatório, aí sai todo mundo comprando precatório. E aí todos que venderam os precatórios, venderam um dia antes, um mês antes, sei lá. No governo Lula, eles venderam o precatório. Só que ele não tem nem sequer a informação de quando esses precatórios foram vendidos. E é óbvio, isso é óbvio, que precatórios foram vendidos antes mesmo do Lula assumir, antes do Lula ganhar as eleições. Muitos precatórios já tinham sido comprados pelas instituições financeiras, antes do Lula ganhar as eleições. Portanto, muitos precatórios foram comprados sem que os bancos soubessem sequer que seria o Lula o presidente, quanto mais que o Lula iria pagar os precatórios, que era impossível saber. O que os bancos sabiam muitas vezes é que alguns governos, como o próprio governo Bolsonaro, deu calote. Então você entende a ausência de informação, e aí agora ele joga para o Ministério Público. Não, o Ministério Público é que tem que dar essa informação. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Não, isso não tem nada de corrupção até que você coloque elementos. Isso é muito desonesto. Como assim corrupção moderna? Isso não existe. Os 93 bilhões, esse valor, é um direito adquirido daqueles que ganharam processos do governo. Então são pessoas que têm esse direito, é um direito. E a obrigação do governo é pagar. E o governo pagou. É chocante você ouvir alguém falar um negócio desse. O governo pagou, tá pago. E ele tá achando ruim isso. E aí ele traz uma possibilidade que ele não tem a menor ideia de quando foram vendidos os precatórios, quando que as instituições compraram os precatórios. Ele não sabe qual foi o valor cobrado pelas instituições para adiantar o valor dos precatórios. Ele não sabe quem são, como isso aconteceu, ele não sabe nada. E aí ele pega o valor total do pagamento de uma dívida e fala que é corrupção moderna. Isso aqui é muito, mas é muito rastejante. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que é que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas, para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Você percebe o que ele fez agora? Agora ele já diz que não sabe qual é o valor, que não é mais metade, que é um quarto, que é um terço. Aí só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, ele está afirmando uma coisa que ele confessa que ele não sabe. Ele não sabe. Então ele está afirmando algo que ele não sabe. Então ele mais uma vez, ele cai em contradição. Esse vídeo me deixou chateado, porque é muito ruim você ver uma pessoa que tem ou tinha um respeito, por parte inclusive de gente da esquerda, chegar nesse ponto de criar um vídeo, colocar lá
3, 4 câmeras para filmar, fazer lá um quadrinho, desenhar, fazer a coisa, explicar algo que muitas pessoas vão ver, as pessoas vão ver isso e vão ver um sentido, porque tem pessoas que não têm condições de fazer uma análise como nós estamos fazendo aqui, uma análise extensa, uma análise detalhada, colocando ponto por ponto. Não cortei um segundo desse vídeo, que é para você, do vídeo do Ciro, que é para você ver linha por linha, frase por frase, a gente refutar aqui. E aí agora já não é mais a metade, é o Ministério Público que vai saber. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Ele repete isso mais uma vez, você vê que o vídeo é repetitivo, né? É um vídeo que ele fala 5, 6 vezes a mesma coisa. Então é um vídeo longo que poderia ser feito em 4 minutos se ele quisesse resumir o que ele está falando, né? E é um vídeo de quase 13 minutos. E aí a gente tem uma questão aqui. Ele tenta colocar isso como corrupção e até agora não teve absolutamente nenhum elemento concreto de que houve corrupção. Porque essa dívida, ela teria que ser paga, ela vai ter que ser paga de qualquer forma, ela tem que ser paga, é obrigação do governo. Então o governo tinha que pagar, mais cedo ou mais tarde. O governo resolveu pagar no primeiro ano, para sanar as dívidas, porque o governo está pagando dívidas. A gente tem agora um rombo de 6 bilhões e 300 mil reais que o Bolsonaro deixou no seguro-desemprego. O governo está pagando essa dívida de 6 bilhões e 300 milhões. Só falta agora o Ciro Gomes ou quem quer que seja de extrema-direita dizer que pagar essa dívida é corrupção também. O governo está pagando dívidas. O governo está deixando o país enxuto. O governo está tirando o país do atoleiro das dívidas. É um absurdo um sujeito usar uma questão que deveria ser elogiada, né? O governo está pagando dívida, que maravilha, muito bom, e tentar transformar isso nesse discurso de corrupção, que é um discurso usado à exaustão pela extrema-direita, que fica saindo para a rua xingando o Lula de ladrão, Lula ladrão, seu lugar na prisão, sem o mínimo de critério. E ele aproveita disso. Por isso que esse vídeo é um vídeo que é febre na extrema-direita, na oposição. Porque esse vídeo e essa fala, ela acaba reafirmando essa situação contra o governo, dentro de mentiras, dentro de canalice. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar. Eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que, infelizmente, é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então, como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ, e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. E abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passaram a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil. Não, cara, você não está fora da polarização, não. Você está deitando e rolando nisso. Você sabe que isso vai dar comentários a teu respeito, que você vai começar a ser comentado. Você está querendo vender uma newsletter de R$20 por mês. E para isso você inventou algo. Você falou aqui o tempo todo sobre uma corrupção que você não trouxe um elemento sequer, tudo achismo. E é importante a gente deixar claro para a população, para o país, porque nós somos um canal de combate à desinformação. É muito importante. Número 1, vender e comprar precatórios não é ilegal, então não tem que discutir sobre isso. Quem vende precatório está fazendo algo dentro da lei. É um direito dele de querer o adiantamento. E se há instituições que comprem, ele tem o direito de vender.
E as instituições, elas têm o direito de comprar se elas querem assumir risco. O mercado, muitas vezes, é isso, é um mercado de risco. Muitas vezes você compra lá letras, você compra lá, por exemplo, ações, e essas ações elas podem subir vertiginosamente e descer vertiginosamente. Isso vai muito do mercado. O mercado é isso, é um mercado de risco. O mercado assumiu o risco. Então, não tem como você colocar alguma coisa sobre isso, porque o processo é legal. Pode-se vender e comprar. Então, não há debate sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Não tem nada de ilegal em instituições financeiras comprar precatórios. E não tem nada de ilegal quem quiser vender e ter o adiantamento do valor, vender e ter o adiantamento. É um direito que ele adquiriu. Ele ganhou um processo, tem aquele valor e ele quer adiantar, ele quer ter o valor imediato. Imediatamente, ele não quer esperar. Então, não tem nada de ilegal nesse processo. O outro ponto, que é o ponto principal, ele não sabe, ele não tem informação nenhuma de nada. Ele não sabe, por exemplo, quais foram os valores e eu quero te garantir, eu te dou a minha palavra, tá? Cada instituição financeira tem um valor que ela coloca sobre o precatório, daquele valor que ela tem para dar o adiantamento. Então, não pode dizer que é metade, tanto que num dado momento ele fala um quarto, um terço, metade, eu não sei. Então ele não pode dizer que é metade. E ele não pode dizer que ele não sabe qual é o valor. Esse ponto é importante. Outro ponto importante, ele não sabe quem vendeu o precatório ou não. Tem muita gente que não vendeu o precatório. Que falou, não, eu não quero, eu vou esperar e vou receber o valor do governo. Então, tem muita gente que não vendeu, que não quis o adiantamento do precatório. E se vendeu, tá tudo certo também. E se o banco recebeu o valor, que é o valor do papel, e tá certo também. Porque o banco fez a negociação dessa forma, esperando um dia receber o valor. Então, você consegue compreender a desonestidade? Eu trouxe aqui para você esses vídeos longos, eles não têm tanta audiência, a gente não sabe, não é um bom negócio para um canal como esse colocar um vídeo de 1 hora no ar. Porque as pessoas não têm paciência para assistir, porque as pessoas querem vídeo de 5 minutos, falando alguma bobagem qualquer, alguma palavra de efeito, entende? Isso aqui não é um vídeo, mas é um serviço que a gente oferece para as pessoas. Então todo mundo que receber esse vídeo do Ciro pode vir aqui e falar, bom, vamos ver o que está acontecendo, para entender melhor. Então esse aqui é um trabalho que a gente oferece para as pessoas terem um esclarecimento, para entender o que está acontecendo, para a gente perceber o que de fato está chegando aí fora de desinformação. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito. Você acha realmente que o Ciro está usando esse tipo de recurso para tentar novamente entrar na opinião pública, ter o nome dele falado pelas pessoas, para que as pessoas possam fazer como esse canal aqui, gravar um vídeo de 1 hora falando sobre ele? Você acha que é só para isso? Você acha que tem algum outro interesse maior? Por que você acha, por exemplo, que o Ciro fala algo que ele sabe, no final ele diz, olha, eu não me importo que isso vai entrar no meio bolsonarista, não me importo com isso, mas é sinal de que ele sabe que os bolsonaristas iam deitar e rolar. Por que você acha que ele está fazendo vídeos para agradar bolsonaristas? Por que você acha que ele está fazendo isso? Porque a gente tem que lembrar que o Ciro Gomes, a primeira candidatura dele foi num partido da ditadura, tá? Um partido que era alinhado à ditadura militar. E depois ele começou a ter essa roupagem progressista e tudo mais. E eu quero saber por quê? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Todos os dias a gente trabalha para você. Se inscreva no canal, seja um inscrito aqui do canal. Muito importante para o nosso trabalho a sua inscrição, porque é um incentivo para que a gente possa trabalhar todos os dias. Não é fácil fazer um vídeo desse tamanho, trazendo detalhe por detalhe para esclarecer o país. Então, dê essa força para a gente. Todos os dias a gente está aqui trazendo o combate à desinformação, o combate ao discurso de ódio, com vídeos educativos, informativos, buscando realmente a consolidação da nossa democracia. E você pode nos ajudar, pode ser um patrocinador do nosso trabalho. A gente não recebe dinheiro de partido político, não recebe de PT, PSOL, nenhum partido. A gente não recebe dinheiro de político, de Lula, de quem quer que seja, de deputado. É você
Então, se você puder nos ajudar, por favor, seja um membro do nosso canal, dá essa moral pra gente, seja um membro, seja um apoiador do nosso Apoia-se. Se você vê que é importante o que a gente desenvolve aqui. E eu peço também para as pessoas que chegam no final dos nossos vídeos para que nos ajude. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder, tá? Se você quiser, claro. Dê essa força pra gente. A gente continua aqui do teu lado, tá bom? Grande abraço. Até daqui a pouco.